A gente sabe que existem aí várias pessoas com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, aonde você passa lá pelo médico e fala, vai ter que perder um pouco de peso. Não adianta querer controlar o diabetes somente com um dos pilares do tratamento, inclusive com exercício. Fala, não, vou só ficar fazendo exercício e já está tudo certo. Não, não está tudo certo. Para a gente conseguir um bom controle do diabetes a médio e longo prazo, não existe outra maneira. Não. Olha que eu convivo com diabetes já há muitos anos, já testei muita coisa, só que o que funciona mesmo é você alinhar aí o exercício, a alimentação saudável e também o medicamento aí quando necessário, ou as insulinas ou antidiabéticos orais, seja o que você usa aí para o seu tratamento, tá? Isso aí realmente é bastante importante. Falando então do efeito do exercício, né, em relação à composição corporal, vamos entender aí se é realmente necessário a gente perder peso para ter um bom controle do diabetes. Esse aqui é um estudo bastante famoso, Diabetes Prevention Program. É um programa que foi desenvolvido para fazer comparação. Poxa, o que vai funcionar melhor para as pessoas para evitar que elas se tornem diabéticas do tipo 2? É a pessoa fazer exercício, comer de uma maneira mais saudável, ou é ela tomar medicamento, né? Então, quer dizer, esse aí é um estudo que era para durar 5 anos, ele durou só 2 anos e 8 meses, porque o resultado ele ficou assim muito evidente. O grupo que não tomou nada, tomou lá um placebo, acabou desenvolvendo diabetes mellitus tipo 2 durante o período aí do estudo, dos 2 anos e 8 meses. O grupo que mudou o estilo de vida, quer dizer, começou a fazer exercício diariamente ali, somando 150 minutos de exercício, controlou a sua alimentação, esses diminuíram o risco de ficar com diabetes em quase 60%. E quem tomou medicamento, somente o medicamento, diminuiu isso em 31%. Então, é aí que eu falo para vocês, não adianta a gente querer evitar ou tratar o diabetes somente com medicamento, ou só se apoiando em um dos pilares, né? Somente querendo controlar a alimentação, por exemplo, ou só fazer exercício, não vai dar muito certo. Agora, eu quero te chamar a atenção para o seguinte, ao longo do estudo, o que aconteceu aqui? Se você olhar nesse quadrinho branco aqui no meio do slide, aí, ele está aparecendo ali que nesses 2 anos e 8 meses, o objetivo do exercício era assim, desse estudo. Pessoas com pré-diabetes, que tinham familiares com diabetes, que sabiam que se nada tivesse sido feito, essas pessoas iam ficar com diabetes tipo 2. O que eles fizeram com esse grupo que mudou aí o estilo de vida? O objetivo deles era mudar a composição corporal deles, quer dizer, diminuir o peso corporal, em torno de 5 a 7% do peso que eles tinham no início do estudo. Só que uma parcela conseguiu, quer dizer, quem conseguiu diminuir o peso, controlando a alimentação, fazendo exercício? Metade das pessoas só que estavam participando. Só que exercício, uma boa parcela conseguiu aderir. Então, quer dizer, em torno de 74% das pessoas aí conseguiram fazer exercício. Quer dizer, uma grande parte conseguiu fazer exercício. Perdeu peso? Não, não perdeu, mas fez o exercício. E mesmo assim, olha o resultado que se teve na mudança do estilo de vida, que é a alimentação com exercício físico, independente da pessoa ter perdido peso ou não. Conseguiu diminuir aí o risco em 58% e ficar com diabetes mellitus tipo 2. Então, olha que interessante. Quando a gente olha, não conseguiu 50%, mas 74% das pessoas fizeram o exercício. Isso impactou positivamente. Então, assim, essa situação de, precisa perder peso, muitas vezes o próprio médico fala, você precisa perder peso. Porque sabe que, historicamente, conversando com você não é uma pessoa que faz exercício. E nem está muito afim de fazer. Então, quer dizer, se não faz o exercício, você perde um benefício muito grande para ajudar no controle do seu diabetes. Então, dessa maneira, tem que controlar mais a alimentação. Então, a gente vê aqui que o exercício ele tem um papel extremamente importante. Isso eu falo sempre para vocês. Relacionado ao exercício, você consegue fazer o exercício. Na hora que faz o exercício, ele tira a glicose do sangue e depois o exercício também sensibiliza receptor de insulina. Isso aí falando do controle da glicemia. Agora a gente está falando do quanto isso vai impactar no peso dessa pessoa, né? E aí, o que esse estudo ele acabou mostrando aí pra gente, né? O Diabetes Prevention Program. Primeira coisa, para cada 1 quilo que a pessoa conseguiu emagrecer durante o estudo, então diminuiu lá 1 quilo, pesava 90 quilos e ficou com 89. O que aconteceu com essa pessoa? Ele já conseguiu reduzir o risco dele ter diabetes mellitus tipo 2 em 16%. Então, quer dizer, para cada quilo que a pessoa conseguia perder, claro que não adianta também perder peso rápido e depois não conseguir sustentar. Isso aí não vai trazer resultado nenhum para você a médio e longo prazo, mas conseguiu diminuir o peso aos poucos e consegue sustentar essa mudança na composição corporal,
sem dúvida alguma você vai ter um benefício muito grande em relação ao seu tratamento. E para quem tem pré-diabetes, automaticamente vai evitar essa pessoa progredir aí para o diabetes tipo 2. E uma outra situação interessante, para os indivíduos que não conseguiram diminuir o peso, que no objetivo inicial lá do estudo era em 7%, mas que conseguiram fazer os 150 minutos de exercício de atividade física moderada, né, durante a semana, eles conseguiram diminuir o risco de se tornar diabético tipo 2 em 44%. Quer dizer, por isso que a gente vê esse impacto. Só metade das pessoas conseguiram diminuir o peso, mas quem aderiu ao exercício, sem dúvida alguma, também diminuiu muito aí o risco de ter diabetes mellitus tipo 2. E depois desse estudo, ele terminou, né, depois de 2 anos e 8 meses, e aí começou um outro estudo, que é um estudo chamado aí Diabetes Prevention Program Outcome Study. Quer dizer, ele começou a estudar os resultados dessa intervenção. Quer dizer, eles começaram a acompanhar as pessoas, e assim, a pessoa ficou ativa, não ficou? O que aconteceu com ela? Ela ganhou peso, perdeu peso? O que aconteceu? Como impactou isso no tratamento do diabetes dessa pessoa? Ou ela se tornou diabética, não tornou diabética? Então, olha que interessante o que esse estudo ele traz aí em relação a esse comportamento das pessoas. O nível de atividade física, primeiro, ele foi inversamente proporcional à incidência de diabetes mellitus tipo 2. O que é incidência? São novos casos. É quando a gente vai lá no médico e fala assim, olha, você está com diabetes. Então, isso é incidência, é um caso novo que aconteceu. Então, as pessoas se tornarem diabéticas diminuiu de acordo com o quanto ativa era a pessoa. Então, ao longo do tempo, eles foram acompanhando e viram o quê? A pessoa fazendo o exercício físico é ativo? É. Então, automaticamente diminui aí o risco de ter diabetes mellitus tipo 2. Um outro dado importante que eles acompanharam também foi que a maior incidência de diabetes mellitus tipo 2, quer dizer, aquelas pessoas que durante o estudo lá tinham o risco de se tornar diabético e depois ficaram com diabetes tipo 2, ela acabou acontecendo naqueles que acabaram ganhando peso. Nesse período, né, quando acabou o estudo foi feito lá em 2002, 2003, nesse período, entre 10, 15 anos lá depois que terminou o estudo, os que ganharam peso nesse período acabaram sim desenvolvendo aí diabetes mellitus tipo 2. E uma outra situação interessante, que foi mostrada também nesse estudo, é que a incidência de diabetes mellitus tipo 2, quer dizer, os novos casos de diabetes tipo 2, ela permaneceu baixa naqueles indivíduos que se mantiveram ativos. Então, quer dizer, o indivíduo que conseguiu se manter ativo, independente de perder peso ou não perder peso, ele não ficou com diabetes por conta disso. Então, muitas vezes essa situação de precisa emagrecer, sem dúvida alguma a gente precisa ter um peso mais de acordo com a nossa composição corporal, a nossa estrutura corporal. Isso sem dúvida alguma por uma questão de você se sentir melhor, carregar uma massa menor, mas muitas vezes eu vejo as pessoas com diabetes e falam, eu não consigo emagrecer, eu tenho dificuldade em conseguir emagrecer. Entenda que se você fizer o exercício, isso já vai ajudar a você ter um melhor controle do diabetes e, consequentemente, vai te trazer aí menos prejuízos. E, claro, com essa mudança, você vai ter um melhor controle do diabetes e, sem dúvida alguma, você vai começar a emagrecer.